Bom, irmãos, obrigado, Yuka. Nós, sem dúvida, estamos vivendo novos tempos. Não tem como a gente negar, né? Muitas coisas mudam e a gente percebe também nesse momento de pandemia como alguns costumes nossos mudam. E alguns dizem que alguns costumes vieram para ficar, né? Então, novos tempos e a gente tem, às vezes, alguns valores neste período, valores são construídos também, né? As pessoas veem o que é importante também neste momento, coisas mudam, alguns conceitos, né? Outras coisas mudam mais rapidamente do que a gente espera, né? Por exemplo, agora a gente tem que lidar muito com a realidade digital, né? A internet, o computador. E, irmãos, para ter uma ideia de como as coisas mudam, né? Eu fiz um curso de computação uns 30 anos atrás. Mas hoje, né? Se eu for ver aí como que mexe em computador, como é que mexe nessas novas tecnologias, eu tenho que chamar meus filhos para me ajudar, porque eu já não consigo mais, né? As coisas mudaram. Aí, de vez em quando, brilha uma luzinha, porque eu lembro de alguma coisa lá do passado, né? Alguma coisa que, uns princípios de programação, então, tem uma certa ideia de como funciona. Mas, sempre eu tenho que chamar, né, os meus filhos para me ajudar, principalmente mexer no celular, que é coisa que não é coisa do nosso passado, né? Nós nunca imaginamos usar alguma coisa assim, falar, ouvir ao vivo, né? Vendo as pessoas. Mas até para escrever direito, né? Para redigir alguma coisa, eu tenho que ter a ajuda dos meus filhos, porque a gramática também é dinâmica, né? A gramática muda também. Então, não é mais como antes. E a gente tem que ficar aí aprendendo sempre. Por isso, assim, são novos tempos, a gente poderia dizer. Como que a gente busca a direção de Deus, a vontade de Deus, nesses tempos novos, se os ensinos da Bíblia foram escritos há tanto tempo? Como é que a gente busca, né? Então, a questão é essa. Os tempos são novos, mas os desafios pessoais para buscar a Deus são antigos. Desde sempre, nós lutamos, somos desafiados a buscar a direção de Deus, e a verdade é que o nosso coração, a nossa vida, do ponto de vista moral e espiritual, não muda, né? Então, são novos tempos, mas são antigos desafios. Por isso, gostaria hoje de dar uma visitada em nossos antigos desafios para enfrentar novos tempos. Como nós enfrentamos novos tempos? Alguns acham que é tempo de a gente começar a pensar em renascer das cinzas, porque muitas coisas viraram cinzas nesse período. Muitas coisas acabaram, foram extintas, outras estão nascendo. Mas como renascer das cinzas, né? Como que faz isso? O povo de Israel também tinha um período em que eles ficaram ali presos no Egito e, de repente, eles foram libertos, né? Então, eles estavam renascendo como um povo. Como fazer? Como fazer isso? Como agora ter essa nova realidade que, na verdade, é nova na maneira de viver, mas é antiga na maneira de buscar a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 6. Nós vamos ver aqui o que é que Deus tinha de tão importante a começar a ensinar o povo de Israel
um povo que estava nascendo ali. Quais as coisas importantes aqui, né? Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 6. E nós vamos ver aqui os 2 primeiros dos 10 mandamentos. Foram aqueles primeiros mandamentos de Deus para o povo de Israel, né? Essa era de importância capital. Versículo 1 a 6. Eu vou ler aqui. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. 2 primeiros mandamentos. Primeiro, quem é Deus? Quem é esse Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, Jacó, que os levou até o Egito para fugir da seca e que agora, mais de 400 anos depois, eles então são libertos e Deus então começa a trabalhar na vida de dessa comunidade hebreia, agora como povo. Quem é esse Deus? No versículo 2, nós vemos aqui como Deus se revela ao povo de Israel como o Deus salvador, né? O Deus libertador. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, Deus aqui, ele se revela como Deus salvador, Deus que os salvou daquela opressão, que os libertou daquela escravidão que eles estavam passando no Egito. E aqui a gente está lidando com um acontecimento ímpar na história de Israel. É o início do povo de Israel, né? Era um acontecimento épico que iria ser repetido de geração a geração até o fim, né? Essa história tremenda aqui da saída do Egito. O Egito, naquela época, era um povo avançado, era um povo poderoso, né? Era um povo rico, era um povo que, na época, detinha aqueles conhecimentos, né? Tinha muita coisa nas quais eles eram avançados, construíam suas pirâmides, que até hoje tem certo mistério, né? Como é que conseguiram fazer aquilo tudo, mas era um povo assim. E Deus, com a sua força e o seu poder, ouviu o clamor do povo de Israel, que nem era povo ainda, eram pessoas, né? A nossa irmã Yuka leu ali em Salmos, né? Que é o homem, né? Para que dele te lembres. Realmente era uma comunidade, era um grupo pequeno, né? Em relação a outros povos. Mas Deus escolheu fazer de Israel seu povo, né? Deus ouviu o seu clamor e Deus, no seu poder, na sua força, na hora certa em que ele considerou apropriado, ele libertou o povo de Israel ali do Egito. E estes 2 primeiros versículos, eles são básicos na fé de Israel, né? 2 primeiros versículos. E Deus falou todas estas palavras.
Deus falou, é um Deus que comunica, é um Deus que fala. Esse é um Deus diferente dos outros, de todos os outros, porque é um Deus que comunica com o seu povo. Segundo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Por isso, é um Deus que age, não é um Deus parado, paralítico, não é uma estátua, é um Deus vivo, é um Deus que age. Então, duas coisas muito importantes ali para o povo de Israel compreender, né? E com essa libertação do povo de Israel, Deus mostrou também, Deus estava mostrando um caminho de salvação até ele. Figuradamente, esse caminho que passa pelo deserto, passa pelo meio do Mar Vermelho e chega até Canaã, né? É um caminho de salvação, é a terra prometida ali. E 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1 a 4, nós temos uma referência a essa situação. É uma interpretação, né, desse acontecimento ali da saída do Egito. E 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 4, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, essa interpretação, né, no sentido de que ali havia já o plano de salvação de Deus, né, figuradamente ali, como se o povo tivesse sido batizado, né, na nuvem, no mar, passado por ali, e agora, povo de Deus, seguindo para a terra prometida. E não era eles estavam acompanhados, Deus os estava alimentando, Deus os estava dando de beber. E ele identifica, né, o próprio Cristo como aquele que os acompanhava. Então, isso aqui está em Coríntios, né? Depois ele vai falar que, na verdade, hoje, né, realmente é Cristo quem nos salva, é Ele quem nos liberta, e é com Ele que nós caminhamos a nossa vida até a terra prometida, que é o céu, né? Até a vida eterna. Mas isso se concretizou através de Cristo. E quando Jesus veio e morreu na cruz, então ele, vamos dizer assim, completou toda essa obra de salvação antes dele e também para frente, até o fim dos tempos. Jesus, então, ele completou essa obra de salvação que foi perfeita, né? Iniciou lá e vai terminar para lá, né? Mas em Jesus tudo foi completado, tudo foi concretizado. E quando Jesus veio, o povo esperava que Jesus fosse, aliás, o povo sabia que Jesus, né, imaginava que Jesus era o profeta semelhante a Moisés, que está lá em Deuteronômio mesmo, né, predito ali que vai se levantar um profeta à semelhança de Moisés. Jesus era esse. Só que o povo esperava que Jesus os libertasse de Roma, que era o império da vez, né? Era um império poderoso e, né, avançado na época. Então, o povo esperava a mesma coisa. Só que a libertação que Jesus trouxe era a libertação espiritual e, na verdade, muito mais abrangente. Não era apenas para o povo de Israel, mas era para toda a humanidade que cresce na obra de Jesus, né? Que cresce na obra da cruz. E era a libertação que todos os seres humanos precisam. Perdão do pecado
a libertação do poder do pecado, né? A reconciliação com Deus, libertação de toda essa obra do pecado, né? E ganhar a vida eterna. Era isso que todos nós precisamos. Mas, depois de sair do Egito, a gente vê lá que o povo de Israel também iria enfrentar novos tempos, novos desafios, mas, na verdade, antigos desafios. Versículo 3. Então, nós temos aqui, não terás outros deuses diante de mim. Literalmente, aqui, ele significa assim, não dividam o meu altar com nenhum outro Deus, pois eu sou o Deus único. Então, é um Deus único. Nós temos o que Deus, primeiramente, está dizendo ao seu povo de Israel, ele é um Deus único, né? É um Deus vivo, é o Deus que comunica, é o Deus que salva, mas é um Deus único. Ele não vai dividir a sua posição com nenhum outro Deus. Não vai dividir a sua devoção de Israel com nenhum outro Deus. E isso tinha que ficar muito claro, né? Desde os tempos imemoriais, o ser humano procurou outros deuses, né? Porque o ser humano tem dentro de si uma demanda interior por transcendência. Nós temos isso em nós. Nós somos seres espirituais e somos pessoas que querem, imaginam, sentem a necessidade de algo além, né? Além da nossa matéria. Então, tem a necessidade de achar alguém, um ser superior a quem confiar, a quem atribuir um temor e um respeito, né? Em quem buscar o refúgio na hora da necessidade. Então, por isso mesmo, o ser humano sempre buscou deuses, sempre buscou, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na natureza, buscou o sol, buscou a lua, porque achavam que eram, né, entidades divinas, estavam sempre ali, todo dia, não se abalavam. Então, o sol, né, e outros astros também, sempre foram, assim, coisas da natureza, foram buscadas como algo divino. E sempre buscou deuses. Por exemplo, o Japão, ele tem lá uma deusa chamada Amaterasu, que criou o Japão. Mas tem lá na Índia, tem o Brahma, né? Na Grécia Antiga tinha o Zeus, era né, o deus superior deles lá. No Egito tinha o Sol, exatamente. Aqui no Brasil, entre os indígenas, tinha vários povos, né? Vários, mas os tupi-guaranis, eles tinham um tal de Tupã, né? O deus criador, Tupã. Na verdade, esse Tupã, fizeram um estudo e dizem que essa palavra é esqueci o nome da figura de linguagem, mas é aquela que representa o barulho de um trovão. Tupá, tupá, tupá. Era assim, né? Mas acabou virando o nome da entidade divina, né? Então, Tupã, aquele que é a entidade divina. E tinha outros, né? Guaraci, outros aí. Mas Deus, ele se revela a Moisés e declara de modo bem claro que nós não podemos ter outros deuses, é somente ele. Deus não vai dividir o seu lugar com ninguém mais. E é uma ordem que Deus deu àquele povo num contexto em que todos os povos tinham vários deuses. Todos os povos tinham aquela ideia, né? Bom, para a gente se assegurar, não custa ter um Deus aqui, outro para lá, né?
vários, porque, de certa forma, algum deles vai servir, né, em algum momento. Então, havia um pouco essa ideia. E, por exemplo, ali mesmo, né, na, no Japão, por exemplo, hoje, né, além da Materaço, tem vários deuses menores, tem um deus para cada coisa, da chuva, do sol, da não sei o quê, da prosperidade, vários, né? Tem vários ali. Tem, por exemplo, ali na Índia, abaixo de Brahma, tem vários outros, Vishnu, né? Tem outros deuses, tem vários ali também. Na Grécia mesmo, Zeus era o principal, mas abaixo dele tinha vários outros, né? Filhos, irmãos, outros vários. A gente vê ali também na Grécia, né? E o curioso é que na Grécia vários deuses tinham correspondência em Roma, né? No Império Romano. Então só mudava de nome. Então era assim interessante lá. Mas vemos lá também, mesmo no Egito, além do Sol, tinha outros ali. Tinha o tal Amon, Ra, Atom, tinha vários deuses, né? E ali também entre eles. Os cananeus, que eram ali daquele tempo, também tinham Baal, tinham Astarte, tinham vários também, todos ali eram deuses diferentes, né? Eram vários, era uma coleção. E eu não sei, isso eu já não sei, mas imagino que a nação que tinha mais deuses talvez se considerava mais protegida, né? Mais bem próspera, né? Não sei, mas todos tinham vários. Atualmente, nós aqui no Brasil também, a gente vive num país considerado cristão, por isso nós temos aquela noção de um só Deus, né? E é para continuarmos com um só Deus. É um Deus, né? E os deuses, naquela a gente é para a gente continuar com um só Deus, mas o problema é que não é somente uma entidade divina espiritual que pode ser considerado Deus. Na verdade, qualquer coisa, pessoa, coisas a que nós atribuímos algum valor de Deus, atribuímos algum valor transcendental, né? Algum valor de poder, alguma coisa nesse sentido, a tal ponto de confiar a nossa vida, né? Então isso vira um Deus para nós. Não é apenas alguma coisa clássica, né? Que é Deus. Mas qualquer coisa que a gente atribui esse valor divino, esse mesmo valor divino, então acaba virando um Deus para nós. Pode ser que para alguma pessoa isso vai ser o dinheiro. Para outra pessoa isso pode ser a política. Para outra pode ser a ciência. Para outros pode ser conceitos filosóficos. Hoje em dia, conceitos digitais, não sei, né? Mas em torno da qual gira a sua vida, em torno da qual você tira lições e assume conclusões para a sua vida, né? Para dirigir a sua vida, para dirigir as suas decisões. Acaba virando um Deus. Se a gente não tomar cuidado, isso acaba virando Deus. Coisas variadas, às quais nós nos apegamos e acabamos confiando até mesmo a nossa vida e em torno do qual acaba girando a nossa vida. Né? Então, são coisas que não são para ser divididas com Deus. Cada coisa precisa ter o seu lugar, né? Nenhuma criação humana pode ser considerado Deus, nada, né? Nenhuma da criação que nós temos neste mundo
pode ser considerado Deus. Deus é um só e ele é o Criador. E essa questão principal é que, na verdade, ninguém, nem nada, pode se comparar com o nosso Deus. Ele é um Deus único mesmo. Não tem ninguém igual a ele. Nenhum Deus, nada, nem coisa alguma se compara ao nosso Deus Salvador e Libertador, revelado ali ao povo de Israel. E o que é, assim, tão diferente, ele quer se relacionar conosco. Esse Deus poderoso, Deus único, ele quer se relacionar conosco. Quer ter um relacionamento exclusivo conosco. Uma terceira coisa, aqui, então, esse é o segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, né? Aqui, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vamos completar essa ideia com 1 Coríntios ainda. 1 Coríntios 10, naquele texto que a gente estava lendo, agora versículos 5 a 7. 1 Coríntios 10, 5 a 7. Diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, né? Isso aqui está continuidade do versículo 4 que nós acabamos de ler, né? O povo que Deus tinha tirado do Egito. Então ele continua: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Esse é aquele momento em que o povo acaba se rebelando, né? Moisés tinha acabado de subir no monte, 40 dias, e foi o momento em que ele recebeu os 10 mandamentos, recebeu, né? Esteve ali na presença de Deus, e o povo fez um bezerro de ouro. Então, Deus castigou esse povo ali, né? Com aqueles que fizeram aquele bezerro e acabaram atribuindo aquele bezerro a um poder divino, né? Então, Deus castigou. Não sejam, e ele diz assim, não sejam idólatras, né? Como alguns deles foram. Nem todos foram idólatras, mas aqueles que estiverem envolvidos foram castigados por Deus ali. E esse segundo mandamento, ele deve ser considerado muito próximo do primeiro, porque por se tratar de uma ação concreta de materializar outros deuses. Aliás, não deveria ser feito nenhuma escultura, nem do próprio Deus. Por quê? Primeiro, porque é um insulto fazer qualquer tipo de objeto que represente a Deus. Deus não pode ser representado por nada. Nada deste mundo tem a dignidade de representar a Deus. É por isso, não pode haver nada, né? E outras coisas também não pode materializar, fazer escultura de outros deuses, né? Como aquele bezerro de ouro que eles acabaram fazendo.
Não era só o bezerro, era várias coisas. De repente, qualquer coisa acabava virando um ídolo ao qual eles se prostravam, diante do qual eles prestavam culto, atribuíam algum valor divino de poder, né? Isso era assim, era o ser humano tentando saciar a sua fome espiritual da maneira errada. Não era para ser assim, né? Deus mesmo foi bem claro, né? E não pode haver outros deuses além de mim. Nem fazer nenhum tipo de ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, né? Então, era para não atribuir nada, nem fazer nada disso, coisa alguma a qual prestar alguma devoção. Bom, Deus, né, em segundo lugar, porque Deus, ele é espírito, deve ser adorado em espírito e em verdade. Não é para ser representado por alguma coisa, por algum objeto, alguma escultura. É para ser adorado, cultuado em espírito e em verdade. Não quer dizer que está terminantemente proibido fazer um desenho de uma árvore, né? Contanto que não atribua àquela árvore um poder divino, né? É isso. Então, por exemplo, Deus mesmo, ele ali em cima da arca ali, ele mandou colocar querubins de ouro, esculpir ali em ouro querubins, né? É como se fosse aqueles guardas da arca, mas não eram para ser adorados. Também mandou bordar romãs naquelas tecidos da tenda, né, do tabernáculo. Então, não era assim, não pode desenhar, não pode bordar, não pode fazer coisa nenhuma de nada. Não era assim, né? O que não podia era fazer algo a qual fosse atribuído o poder divino. Era isso que não podia. A gente pode apreciar uma obra artística, não tem problema, né? A gente pode apreciar, por exemplo, um esportista, né? A gente vê lá, bom, no passado tinha aquele corredor famoso lá, né? O Usain Bolt era o número 1 e a gente apreciava, né? A corrida, a vitória e tal, mas é só isso. Ele é um ser humano, como os outros. Não é nenhum Deus, não tem nada de divino, né? Então, a gente pode apreciar o trabalho de um artista, né? Artista, seja lá o que for, uma personalidade, né? Um quadro bem pintado, uma escultura, podemos apreciar isso, não há nenhum problema. Podemos até tirar fotos, né? Mas nunca a gente deve atribuir nenhuma qualidade divina a nenhuma dessas coisas. Elas são apenas coisas, são apenas, né, desta criação. Então, a gente tem que entender isso. E, além disso, a gente percebe que o ser humano muitas vezes transforma alguma coisa que não é nem escultura nem nada, mas transforma aquilo, atribui um valor quase divino para aquilo, né? Por exemplo, vamos deixar assim bem claro, o dinheiro. O dinheiro em si ele não é nada, ele é algo bom. O dinheiro é algo necessário, né? Para a gente comprar, vender, comercializar neste mundo, ele é importante. Porém, pode ser atribuído ao dinheiro um poder divino, né, em torno da qual a sua vida vai girar. Ah, eu não confio em Deus, mas eu confio nessa grana aqui. Então, aquele dinheiro pode acabar se transformando num Deus. E é isso que diz lá em Mateus,
6:24, Jesus mesmo, ele diz assim, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A ocasião, esse é o momento em que o dinheiro acaba se tornando um Deus, né? Para o qual alguém vive a sua vida, a respeito do qual alguém sacrifica é capaz de sacrificar suas amizades, seus relacionamentos, é capaz de negar muitas coisas por causa do dinheiro. É capaz de negar a sua moral, é capaz de negar as coisas mais importantes, os princípios, por causa disso. Acaba virando um Deus, né? Na verdade, não é bem um Deus, é um Senhor que escraviza, né? É outra coisa. Acaba virando uma entidade maligna, né? Talvez na vida dessa pessoa, porque acaba afastando de Deus, acaba corrompendo aquela alma. Também o sucesso, muitas vezes o sucesso, ele pode se tornar um Deus, alguém que luta, busca o sucesso. Busca de todo o coração. Por exemplo, né, em Mateus mesmo, 16:26. Lá, Mateus 16:26, diz assim, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Aqui, Jesus, ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. O ser humano, a alma, ela é muito, muito mais importante do que o dinheiro, do que o sucesso, do que qualquer coisa, né, deste mundo. Não pode ser vendido. Tem muito valor e Deus ama o ser humano. Não é para o ser humano se vender para o dinheiro, para o sucesso, para essas coisas. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma de alguém tem muito, muito mais valor, né? E não pode se sujeitar à escravidão do sucesso, se sujeitar à escravidão do dinheiro, servir, né, ao dinheiro. Não é para fazer isso. Sucesso não deve estar ali disputando o lugar com Deus em nossas vidas. Isso aqui a gente poderia também falar de poder, né? É o poder, né? Querer chegar lá, o poder, mas isso vamos ver daqui a pouco. A aparência física também, ela não deve se tornar um Deus em nossas vidas. Viver, trabalhar, sacrificar por causa da nossa aparência física. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, 1 Pedro 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, né? Continuando ele fala, mas pelo contrário, deve estar na beleza interior do coração. Não deve estar nessas coisas aparentes. Não deve dar uma importância exagerada à sua aparência. Né? A aparência é muito importante. A gente precisa estar bem arrumado. Precisamos estar com aparência decente, roupas decentes, calçados, roupas, enfeites decentes, mas nós não podemos transformar isso em um Deus em nossa vida, em torno do qual nós vamos lutar, gastar, nos desgastar, vamos, né, sacrificar tantas coisas por causa disso. Não deve ser isso, irmãos. Né? Então,
o que, em vez da aparência física, né, é aquela aparência interior do coração que é valorizado por Deus. Mas também, né, talvez o pior de todos, é nós transformarmos a nós mesmos, né, a um ser divino. Considerar a si mesmo alguém a ser disputado com o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5, diz assim, Gênesis 3, 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui é a serpente falando para Eva, né? É o diabo tentando a Eva a considerar ser igual a Deus. O próprio Lúcifer, ele fez essa tentativa, ele chegou, ele era perfeito, era poderoso, e chegou, achou que considerou no seu coração se engrandecer, ele diz, de tal maneira que ficasse como o Altíssimo, né? Então, considerou isso, planejou isso, mas Deus destruiu essa intenção. Expulsou ali do céu, né? Então, nós vemos que, na verdade, isso é uma tentação que eu acredito que é o nosso inimigo que trabalha contra nós, tentando fazer a mesma coisa conosco, tentando fazer com que nós desejemos ser como Deus. De que maneira a gente vai ser como Deus? Na verdade, nós não temos poder assim, né? Não temos essa importância. Mas começamos a pensar quando nós colocamos o nosso eu no centro da nossa vida. Quando tudo começa a girar em torno de mim. Quando tudo o resto começa a ser sacrificado, deve ser sacrificado a meu favor. Começamos a achar que nós temos a importância, que somos como Deus, né? Quando nós queremos poder, né? Realmente poder para controlar a vida dos outros, nós começamos a confundir, né? Esse negócio. Começamos a querer ser como Deus, fazer como Deus, começamos a querer ser Deus, às vezes inconscientemente, né? Hoje em dia, existe, talvez mais do que nunca, essa tendência de exaltar o ser humano como o centro de tudo, como a medida e a referência para tudo. Então, se o ser humano sofre, então deve ser ruim, não deve ser bom, não pode sofrer. Se o ser humano é humilhado em alguma coisa, então deve estar errado, porque não deve passar por isso. Se o ser humano, então, percebe, o ser humano acaba se tornando o centro, não é mais o nosso Deus, não é mais o ensino da palavra de Deus que tem alguma importância, mas agora é o que o ser humano sente, é o que o ser humano no seu raciocínio pensa, né? Não pode ser negado. Você, hoje em dia, assim, você crer nisso, tudo bem. Você crê nisso, eu creio em outra coisa, né? Não existe um absoluto. Agora é tudo mais relativo. Cada um tem a sua própria verdade. O ser humano agora está nesse sentido. E o que é triste, que muitas vezes outras coisas acabam acompanhando esse humanismo, a gente poderia dizer, né? Essa referência, o ser humano como uma referência total neste mundo. Então, o ser humano primeiro, não pode mais sentir dor, não pode mais sofrer,
não pode mais ter nada disso, né? Então, as coisas que fazem o ser humano sofrer, não pode estar errado, é ruim. Para que o ser humano vai sofrer? Para que vai sentir dor, né? Quando, na verdade, muitas vezes a dor e o sofrimento são para nós aqueles professores da vida. E Deus mesmo, muitas vezes, permite que nós passemos por situações difíceis para nos ensinar, para nos fortalecer. Deus mesmo permite que nós sejamos provados no fogo para que a nossa fé ela seja purificada. Então, nós vemos que muitas coisas começam a andar contra o princípio bíblico. A gente precisa estar alerta, né? A gente precisa ter essa atenção. Agora, o ser humano sendo colocado ali no pedestal. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E outras coisas, né? Que nós temos que tomar, assim, reconhecer o que está sendo, a que está sendo dado um valor acima do que deveria, né? O que está sendo valorizado de tal maneira que acaba disputando o seu lugar com o próprio Deus. O que é que está sendo centralizado em torno do qual nós tenhamos que viver, né? E muitas vezes ser escravizados. A gente precisa reconhecer isso. São deuses, são coisas que estão ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Às vezes, no meio de uma nação toda, né? Então a gente precisa saber, precisamos discernir o que acontece. Para a gente concluir, hoje, Deus, então, ele abriu um caminho até ele através de Jesus. É algo inegável. E essa saída do Egito é um acontecimento, nós chamamos é um tipo, né, do plano de salvação de Deus para nós. Deus que liberta, Deus que comunica, o Deus que salva, né? E essa salvação veio através de Jesus. Se nós confiarmos em Jesus como a rocha, aquela rocha da qual nós temos a bebida espiritual, temos o alimento espiritual, né? Nós podemos receber essa água da vida e saciar a nossa sede espiritual. E nós alcançaremos ali essa Canaã celestial, né? Que é a vida eterna com Deus. Mas nós vemos ali também que Israel iria enfrentar novos tempos, também novos desafios de ser uma nação constituída, de se transportar para a terra de Canaã, terra prometida. Deus ordena resolver, então, antigos desafios. Eles tinham antigos desafios. E o primeiro que nós vemos aqui é se desfazer de qualquer Deus, de qualquer ídolo que eles tenham aprendido no Egito. Tudo aquilo que eles absorveram, né, de idolatria, de esse tipo de coisa ali, enquanto estavam no Egito, agora deve ser jogado fora, deve ser abandonado. Então, da mesma maneira, não somente ali, mas durante o seu tempo futuro, né, devia ser abandonado, não deveriam trazer nenhum outro Deus para o povo. E Deus também, para nós, ele nos ordena nos livrar de qualquer ídolo, de qualquer Deus que na nossa vida antes de Cristo nós tínhamos, né? Para nós abandonarmos tudo aquilo em torno do qual nós vivíamos e que vivíamos assim, atribuindo um valor divino, um valor que não era para ser atribuído, algo que ocupava o lugar de Deus em nossas vidas. Isso deve ser desfeito, essa valorização, né? Assim, nos livrar dos deuses e ídolos que faziam
parte da nossa vida antes de conhecermos a Cristo. E também continuar desfazendo, cuidando para não adquirir novos deuses e novos ídolos durante a nossa caminhada com Cristo. Nós devemos tomar cuidado com isso. É muito fácil a gente fazer isso. Se a nossa relação com Deus, ela não está tão firme, é fácil querermos buscar segurança, confiança em outra coisa, né? Muitas coisas podem sorrateiramente acabar aderindo, né, à nossa vida cristã, pode acabar sendo inseridas nas nossas vidas, muitas vezes sem percebermos. E quando a gente percebe, opa, tá ali, já virou um Deus, né? Virou um ídolo em nossa vida. Então, essa primeiro momento, né, que eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Será que existe algum Deus, algum ídolo na sua vida hoje? Será que você reconhece algo que divide o lugar de Deus na sua vida? Divide com Deus aquele centro da sua vida? Será que você, por um acaso, identifica alguma coisa assim? Vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossas cabeças. Quero que você considere com você mesmo. Quero que você perceba na sua vida. Coloca diante de Deus. Eu não sei a sua vida. Quem sabe é você, e o próprio Deus é quem sabe aquilo, se há alguma coisa nesse sentido na sua vida. Mas peça para que Deus mostre, Deus te revele. Peça para que Deus te ajude a eliminar qualquer ídolo, qualquer Deus na sua vida que você identifique. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós, primeiramente, Senhor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento do Teu amor tão grande por nós. Nós que somos tão pequenos, mas que o Senhor ama tanto a nós, ó Deus, por quem o Senhor deu seu próprio Filho para morrer na cruz e perdoar todo o nosso pecado, para nos libertar do poder do pecado, para nos reconciliar contigo. Ó Deus, olha, Senhor, nossas vidas, nossos corações, vê, ó Deus, se há algum Deus, algum ídolo em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, mas retira, Senhor, das nossas vidas qualquer coisa que queira dividir o lugar com o Senhor em nossas vidas. E, ó Deus, dirige-nos pelo teu caminho eterno, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Continua, Senhor, falando em nossos corações durante esta semana. Continua, Senhor, mostrando, revelando se há algo para ser revelado. Continua, Senhor, falando em nossos corações, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, ter em nossas vidas apenas um só Deus, apenas o Senhor, o nosso Deus Altíssimo. Ó Senhor, nós queremos te pedir. Ó Deus, vem, Senhor, falar em nossos corações. Venha, ó Deus, nos ajudar, nos fortalecer. Ó Deus, para que continuemos sendo o povo que adora somente ao Senhor. É o que nós pedimos agora, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.